E o recém-nomeado ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, participou nesta quinta-feira da reunião do Conselhão. A autoridade indicada por Lula para coordenar as ações federais no estado admitiu que está confuso quanto ao que fazer na região afetada pelas enchentes. Será de guerra mesmo. Então, aqui está muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do tamanho que eu estou falando, a gente não sabe nem estar claro que você mexer. Eu estou mais ou menos assim no Valdir, porque agora aparece um problema novo numa área. Em outro momento, o novo ministro evidenciou a falta de planejamento das ações de reconstrução no estado. Nós temos que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área. Não sei exatamente que área seria essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa, e pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Horas depois da reunião do Conselhão, Paulo Pimenta foi flagrado jantando com sua equipe em uma churrascaria em Porto Alegre. Segundo o relato da pessoa que gravou o encontro, houve brindes sobre o dinheiro do governo federal que será destinado ao Rio Grande do Sul. Além disso, foram feitos discursos sobre as atuações no estado. Em nota, a assessoria informou que o encontro se tratava, abre aspas, de uma atividade institucional com a presença de 2 ministros e representantes de órgãos do governo federal, com entidades empresariais discutindo o cenário das empresas gaúchas e as ações do governo para a retomada da atividade econômica e a manutenção dos empregos, fecha aspas. Alexandre Garcia, hoje conosco nesta sexta-feira. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo de volta ao Brasil. Está de volta ao centro do mundo agora, é isso, Alexandre? Cheguei agora mesmo. E tô na casa da minha sogra, que é do lado do aeroporto, senão não conseguiria entrar no ar. Mas, enfim, boa noite, Paula, boa noite, Adalberto. Aí, nesse caso do Rio Grande do Sul, tem uma primeira coisa a considerar: quem pagou a conta da churrascaria. Se foram os empresários, que estão pagando pela segunda vez, porque já pagaram a primeira vez com os impostos, né? Ou se cada um pagou do bolso, certamente ninguém usou dinheiro de donativo, né? Óbvio, isso é óbvio. A churrascaria não foi atingida pelas águas, então está aberta. Eles precisam comer, tem muita gente precisando comer lá no Rio Grande do Sul também. Agora, o que mais impressiona é que... Mais impressiona não, eu diria que não é surpresa, porque é típico do governo Lula não saber o que fazer. Não está preparado para o desafio. Ele até que foi bem sincero, não sei, em outras palavras, eu não sei o que fazer. A situação é muito complexa. Eu acho que alguém que é do Rio Grande do Sul, o ministro não só é do Rio Grande do Sul, como é de Santa Maria, que é bem no centro do estado. Então, tem um olhar equidistante para até as fronteiras do estado e as divisas. E não saber o que fazer. Ele está sediado agora em São Leopoldo, uma espécie assim de segunda capital do Rio Grande do Sul. Uma nomeação política. O pessoal que não é do PT do Rio Grande do Sul está reclamando que ele foi nomeado já para se encaminhar como candidato ao governo do estado e para quebrar uma possível candidatura de Eduardo Leite. Agora, é uma aposta, porque se der mal, se não souber o que vai fazer e se der mal, aí acabou a candidatura dele. E o PT do Rio Grande do Sul afunda mais ainda nas águas. Se der bem, aí vai tudo bem. Resgata, talvez, votos do PT. Ele está sediado em São Leopoldo, onde o prefeito é do PT. E onde já tirou todo mundo que não é do PT para se meter a ajudar lá. Não tem o que ajudar. Isso é uma coisa incrível. A Branca falou nesse assunto, né? E o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, falou também, né? Que estão fazendo uma distinção apartheid entre voluntários e os agentes do Estado, quando estão trabalhando juntos. E segundo o vice-prefeito de Porto Alegre, os voluntários estão demonstrando que têm mais agilidade e não tem a burocracia que se exige do agente do Estado.
Então, estou fazendo esquemas de logística, de atendimento muito melhor. Eu até acho que se o ministro Paulo Pimenta, que está lá assim como uma espécie de representante do governo federal agora, nessa secretaria especial, meio interventor, assim, para dizer, olha, o governo federal é que tem a verba na mão, né? Onde vamos botar a verba. O gaúcho não se compra muito com dinheiro. O gaúcho não gosta de ser cliente de um paternalismo, né? Isso pega mal. Então, perguntar, olhar, não precisa perguntar, olhar os que os voluntários estão fazendo, todos os esquemas, tocar para frente. Agora, sobretudo, quando as águas baixarem, tem que prevenir que a outra enchente não venha pior. Porque essa lama, uma polegada de lama que está nas casas, também está no leito do rio, está na calha dos rios. Portanto, a próxima cheia vai estar uma polegada acima, porque veio mais entulho. Então tem que tirar o entulho dos rios, tem que fazer dragagem, tem que olhar os planos diretores das cidades para não acontecer isso. Gente que construiu, porque a prefeitura deixou, em lugares de correnteza, em Cruzeiro do Sul, chegou a arrancar os alicerces das casas. Então, bom, eu vou parar por aqui. Como gaúcho, eu estou falando também pelo coração, mas principalmente por tendo estado longe, talvez eu tenha acompanhado mais de perto ainda, ouvindo as pessoas, ouvindo as fontes primárias dessa catástrofe, que foi maior que a de 1941, porque de 1941 para cá acumularam-se detritos, lixo, areia, lama no leito dos rios. Aí eles extravasaram mais e o nível ficou mais alto. Paula? Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. O Alexandre trouxe um ponto aqui, né? Quem pagou essa conta na churrascaria em Porto Alegre para o Paulo Pimenta e para a equipe, né, Ana? E eu fico me perguntando, a gente trouxe aqui as duas falas do Paulo Pimenta que revelam aí a confusão e a falta de planejamento de um plano, né, para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, quando ele diz assim, a gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu fico imaginando as pessoas que estão em abrigo, que perderam tudo, perderam suas casas, trabalho, perderam familiares, vidas, e aí você ouve do ministro da reconstrução que ele não sabe para que lado se mexer. Uma pessoa que deveria estar passando esperança, que deveria estar passando tranquilidade nesse momento de desespero. E aí ouvir uma frase dessa é realmente desesperador, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute Piotto, mestre Alexandre Garcia. Bem-vindo de volta à nossa terrinha. Muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, porque é palanque político, simplesmente por isso. Não existe gabinete de crise. Esse ministério extraordinário de reconstrução do Rio Grande do Sul, não tem nada disso. Nada. É mais um palanque político. Já entraram em campanha para 2026. Comício. Só que aí a verdade atropela, né, Paula? A verdade imposta por essa magnitude dessa tragédia, ele não teve como, né, evitar. Eu anotei exatamente aqui a frase: a gente não sabe nem para que lado se mexer. Estou mais ou menos assim no momento. Cada hora aparece um problema novo numa área. Eu acho que teríamos que focar numa área específica. Não sei que área seria essa. Inacreditável, Paula. É inacreditável. E o que a gente fica pensando diante da turma na churrascaria você fala, por que não estão trancados num gabinete de crise, quase 24 horas ali dentro, como líderes fazem, líderes sérios, que querem de fato enfrentar crises, tragédias? Por que não se trancam? Eles não estão trancados num gabinete de crise, recebendo quem tinha ali, administrando, planejando, debatendo. Um sai, fala com o prefeito, volta. Eles não estão dentro de um gabinete de crise, Paula, porque eles não estão ali para solucionar uma crise.
Eles estão ali numa campanha para 2026. Exatamente por isso. Meteram a mão grande para usar a voz popular. Meteram a mão grande no governo do estado do Rio Grande do Sul, perdão. O governador Eduardo Leite parece que está anestesiado diante disso. Você não vê ali um pulso firme dizendo, não, porque nós vamos fazer, não, isso aqui não dá. É sempre ali a imagem que mostramos na quarta-feira, assinando o novo Ministério Extraordinário de Reconstrução, todos batendo palma, rindo, e o Eduardo Leite ali completamente deslocado, sem ir para frente das câmeras e dizer, não, nós, gaúchos, nós vamos reconstruir o Rio Grande do Sul com a ajuda do povo brasileiro. E uma outra coisa, né, Paula, que dá um certo medo, o nome, né? Conselhão. Nós não temos um passado muito bom em relação a isso, né? Mensalão, Petrolão, Conselhão. Quem vai reconstruir o Rio Grande do Sul? É a turma dos ãos, do Mensalão, do Petrolão? É a Odebrecht? Os amigos do rei? Palanque político, né, Paula? Muito triste isso. Pois é, falando em palanque, o Paulo Pimenta disse nessa quinta-feira que o governo federal vai dar uma casa nova para todos os que perderam as suas casas em consequência das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa fala foi feita durante uma entrevista à Record News. Que está em área que foi alagada, que perdeu a sua casa, tendo escritura ou não, tendo a posse, ele mora ali. Ele vai poder comprovar isso pela conta de luz, pela conta da água, ou por uma declaração da Defesa Civil ou da Secretaria de Assistência Social do município. Nós vamos garantir uma casa para essa pessoa. Vem mesmo, ministro, Nós essa casa? vamos comprar essa O pessoal está nos assistindo agora nos abrigos. Vamos lá. Né? Porque não tem casa, está nos abrigos nos assistindo. Todas as pessoas que têm um salário de até R$ 4.400, isso dá 93% da população brasileira. Tá. Ele vai poder ganhar uma casa nova, muitas delas vai ser melhor que a casa que eles moravam, até o limite do Minha Casa Minha Vida. Certo? De que maneira vai acontecer isso? E para quando? Para já. Quando que essa casa vai estar pronta? Não, é que a casa pronta. Vamos comprar a casa pronta. Carlo Cauti hoje conosco por vídeo. Boa noite, Cauti, seja bem-vindo. A gente fecha o olho, né, Cauti, e ouve ali Paulo Pimenta dando essa entrevista, parece que está no momento de campanha, em plena campanha eleitoral, né? Nós vamos garantir uma casa para essa pessoa, disse aí Paulo Pimenta durante essa entrevista que ele concedeu aí à Record News. Boa noite. Como em todas as campanhas eleitorais do PT, eles mentem descaradamente, né? Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Piotr, boa noite, mestre Alexandre Garcia, boa noite ao nosso público. Eles mentem desesperadamente, descaradamente, eles não sabem o que fazer, né? Só para complementar os comentários perfeitos do Alexandre e da Ana, eu estava refletindo enquanto eles falavam, né, do desastre no Rio Grande do Sul, eu pensei, quando teve o grande terremoto de Lisboa, né, em 1775, em 55, perguntaram para o então primeiro-ministro, né, o Marquês de Pombal, o que fazemos, né? Lisboa estava destruída, devastada, incêndio, teve um tsunami, uma devastação muito maior do Rio Grande do Sul, né, que já é muito grande. O Marquês de Pombal, de forma muito composta e muito séria e muito competente, disse: vamos sepultar os mortos e vamos cuidar dos vivos. E o Rio Grande do Sul e o Portugal foi reconstruído. No Rio Grande do Sul temos um ministro que foi designado somente para a reconstrução do Estado e não sabe nem por onde começar. E vem com essas declarações francamente incompreensíveis, embaraçosas, vergonhosas e que criam um desconforto e um medo e uma desesperança ainda maior nos gaúchos que estão dependendo da ajuda do Estado, que ainda não chegou no Rio Grande do Sul, para voltar a ter uma vida minimamente normal. Agora, quando o Paulo Pimenta fala uma barbaridade como essa, é óbvio que todos nós queremos que os gaúchos tenham suas casas de volta o mais rápido possível, e sabemos também que algumas dessas casas não serão recuperáveis por tanta água que caiu,
pelo tamanho da enchente e também pelo tempo que essa água está ficando no nível tão elevado. Pode ser que seja até corroendo algumas fundições de concreto armado, né, de aço que está lá. Mas agora, dizer que eles vão comprar uma casa para cada gaúcho, e a cada gaúcho que está desabrigado, mas e dando esses números assim, primeiramente, todas essas casas que estão em construção, nenhuma delas já foi vendida? Vão desapropriar as casas que já foram vendidas? E ponto número 2, a que preço serão compradas essas casas? Como que será feita essa compra? Vai explodir o preço dos imóveis no Rio Grande do Sul? E os brasileiros que não têm uma renda de até R$ 4.400, que no Rio Grande do Sul a renda média é mais elevada do que a média nacional, né? Ou seja, tem pessoas que ganham mais e também estão desabrigadas. Como é que elas vão fazer? Se elas serão deixadas sozinhas pelo Estado, como é que elas vão comprar casas, ou voltar a alugar um imóvel, já que o preço, por causa da atuação do governo descontrolada, desorganizada e não estruturada, vai para as estrelas? Teremos o mercado imobiliário explodindo. Então, e outra, como que o ministro fala que vão colocar uma geladeira, um fogão e 3 colchões na casa de todo mundo? E os preços desses itens que vai explodir se essas compras não forem feitas com muita calma, com um planejamento muito bem feito, que o governo não foi capaz de fazer nem nesses já quase um mês do desastre. Então, aquilo que está se preparando para o Rio Grande do Sul é uma grande farra dos preços, um grande aumento dos preços descontrolados, que criará ainda mais problemas, não apenas para os brasileiros, os gaúchos que estão desabrigados, mas também para aqueles que ainda têm suas casas, que estão tocando suas vidas de uma forma minimamente normal e que serão afetados por uma inflação muito mais alta do que a média nacional dos imóveis e dos bens duráveis, e isso por causa de um governo que faz essas promessas populistas, que evidentemente não será capaz de cumprir pela própria estrutura do Estado, mas também pela falta de dinheiro, porque lembramos que os cofres públicos estão vazios. Já gastaram tudo lá em Brasília e não tem um tostão sequer para enviar para os prefeitos, quiçá para comprar imóveis novos para os gaúchos desabrigados.